Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse outro vídeo da playlist sobre renda variável. E agora vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, né? Sobre a tributação, como ela funciona na renda variável, tá? Então, se você já assistiu o meu vídeo sobre tributação em renda fixa, você vai ver que lá eu já falei sobre alguns fundamentos de tributação, né? Até sobre o básico mesmo, né? O que é um fato gerador, o que é uma alíquota. Então, caso você tenha alguma dúvida, você não sabe nada sobre tributação, recomendo de repente você assistir aquele vídeo para conseguir entender um pouco melhor esse vídeo aqui, tá? Pois bem, então, antes de começar, por que a gente tem que dominar a tributação? Por mais que a gente não goste, por mais que seja uma coisa chata, que a gente está vendo que o governo tomando a nossa parte para fazer sei lá o quê, enfim. Primeiro, porque se a gente entende isso, a gente vai saber como pagar menos imposto. Então, é o primeiro ponto aqui. Porque se você já entender o básico, você já vai conseguir ajustar suas operações de modo a pagar menos imposto legalmente, tá? Você vai em certas armadilhas. Você também pode evitar pagar multas, porque se você esquecer ou se você pagar para ver o que é a Receita Federal, que já tem inteligência artificial para avaliar as coisas, se você pagar para ver, você pode tomar multa, a depender de quanto que você está investindo. Então, alguns aspectos importantes, até para nivelar um pouco aqui. A primeira coisa é a incidência sobre ganho de capital. Então, o imposto na renda variável pelo menos até hoje, tá? Se nada mudar, como aqui no Brasil tudo muda muito rápido, principalmente tratando de imposto, praticamente tudo é só sobre ganho de capital. Então é sobre lucro obtido na venda. Tá? Se você vender um ativo com lucro, é o que você vai pagar ali em termos de percentual. Um percentual sobre o lucro, tá? Você vai ter que pagar esse imposto por recolhimento via DARF, tá? Então a declaração da Receita Federal no próprio site deles, só clicar lá e procurar onde emite o DARF, tem esse código 6015 para pagamento mensal do imposto, né? Se você tem que de fato pagar o DARF, se você realizou alguma das operações que eu vou falar aqui adiante, aí esse é o caminho, tá? E você pode pagar isso até o último dia útil do mês seguinte, essa é a regra da Receita. Então, como que funciona com as ações? As operações normais, tá? Então, quando não é day trade, é bom a gente diferenciar isso, tá? Tudo que é operação normal, a gente fala que é o swing trade, que é quando você não está fazendo a operação tudo no mesmo dia, compra e venda no mesmo dia, tá? A compra e venda no mesmo dia é o day trade, beleza? É o trade do day, é a operação ali diária, tá bom? Agora, a operação normal swing trade é quando você compra hoje e vai vender amanhã ou mesmo daqui a alguns anos, tá? Então, a tributação por ganho de capital, se é uma operação swing trade, né? Se você não comprou e vendeu hoje, você teve ganho de capital, você tem que pagar 15% sobre o lucro, tá? Mas tem uma isenção, e isso aqui é uma coisa muito interessante nas ações. Se você vender menos de 20 mil reais por mês, você não paga esse imposto. Então, vamos supor que você usualmente venda 30 mil reais em ações por mês. Aí você vai ter que pagar imposto sobre o lucro. Se você vender menos de 20 mil, você não paga imposto nenhum. Então, já no day trade, se qualquer operação que você fizer, se você tiver lucro e for diário, aí você vai ter que pagar 20% sobre o lucro, tá bom? E aí não tem isenção. Já com os ETFs, tá? E fique tranquilo que eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Os ETFs, eles também não têm isenção, tá? Então, é uma coisa que eu até complementei ali no vídeo sobre ETFs, tá? Se você quiser vender ali, você vai ter que pagar imposto sobre o seu ganho de capital. E é 15% sobre o lucro. Então, se você teve prejuízo, você não vai pagar. Se tiver lucro, aí você paga, tá? Isso vale para todo e qualquer tipo de ETF aqui no Brasil. Já os fundos imobiliários também. Você paga 20% sobre ganho de capital, tá? Então, se você vender o fundo com lucro, a sua cota ali com lucro, você paga 20% sobre o lucro, tá? Mas os dividendos, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo, né, que é final de setembro, espero que permaneça assim, tá? Isso se for para pessoa física e, enfim, algumas regras do fundo lá. Mas normalmente, se for um fundo negociado em bolsa, se for para pessoa física, não paga imposto de renda sobre os dividendos. Isso é algo muito vantajoso. Já os derivativos é uma estrutura muito similar com as ações, tá? Então, a pessoa começou de manhã, no final do dia, vai pagar 20% sobre o lucro,
tá? Se for prejuízo, não tem como pagar imposto. Em operações normais, se é uma operação ali que vai demorar mais alguns dias, aí é 15% sobre o lucro, de forma muito semelhante mesmo ali às ações. Você também pode compensar prejuízos. Então, se você teve prejuízos anteriores, você registrar isso nas vendas, você pode utilizar, abater o seu imposto, tá? E isso só pode ser realizado se for na mesma classe de ativos. Então, ou seja, ações com ações, derivativos com derivativos, day trade no caso, né? Fundos imobiliários com fundos e ETFs com ETFs. Então, é possível, é bom manter o registro das transações para conseguir abater esses prejuízos, tá? Então, um exemplo prático de cálculo aqui, bem simples, tá? Só para entender o princípio. Vamos supor que você vendeu 30 mil reais em ações com lucro total de 5 mil no mês. Então, você vendeu 30 mil, você passou do limite de isenção, que é 20 mil, tá? Então, com isso, o seu lucro agora ele passa a ser tributável. E qual foi o seu lucro? 5 mil reais. Então, 5 mil reais, bota 15% nisso, o seu imposto é 750 reais, ok? E você tem que pagar isso via DARF, né? Você vai lá no site da Receita, emite uma guia com isso até o último dia útil do mês subsequente. Então, acho que ninguém aqui está querendo pagar 750 reais de bobeira para a Receita. Então, se você tiver a opção de vender menos de 20 mil reais por mês, vai ser muito mais vantajoso para você. Do imposto de renda anual, você também pode registrar suas operações. Você tem que colocar ali os rendimentos que você tem, né? Na própria corretora, eles já conseguem te dar um extrato das informações que você tem que colocar no seu imposto de renda, coloca lá o que tem que colocar, enfim. E também acredito que tem um campo lá para você registrar todas as DARFs pagas. Talvez com isso você consiga ter um abatimento. Você descumpra as regras da Receita. Então, você pode pagar até 0,33% de multa diária, com limite máximo de 20% do valor da devida. E também pode incorrer juros, tá? Juros da Selic. Então, como os juros podem acabar fictícios, pode acabar resultando ali em prejuízos até maiores, tá? Então, não vale a pena. Então, um breve resumo aqui da apresentação, só para a gente fechar. Com ações, é importante lembrar, se for swing trade, né, se for uma operação que não vai se iniciar e encerrar no mesmo dia, 15%. Se for day trade, temos a vantagem da isenção de até 20 mil reais ao mês. Esperamos que isso continue. ETF é 15% sobre o lucro, né, ganho de capital e sem isenção. Derivativos funciona de forma parecida com as ações, para swing trade com lucro e 20% para day trade. E não tem isenção no derivativo, tá? É importante, aí não tem isenção de 20 mil. E fundos imobiliários, os dividendos são isentos, mas o ganho de capital é 20%. Alerta, tá? As minhas apresentações aqui não têm o objetivo de esgotar o assunto, tá? Porque o tempo é escasso, né? Não vou fazer um vídeo aqui de 1 hora falando de tributação. Então, entendam o princípio, né? Tentem depois aplicar isso nas situações particulares. Tem muito material online disponibilizado até pela Receita também, que dá para entender. E é isso, vamos investir, ganhar dinheiro e tentar pagar a menor quantidade de imposto possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.